Professora Carolina Pedroso, da Unifesp, está aqui conosco para comentar esse assunto. Professora, bem-vinda. Boa noite, já às 6h02, pelo horário de Brasília. Te pergunto sobre o que aconteceu na Venezuela, né? Se isso trará impactos na avaliação da senhora, ou internamente, ou na relação internacional, inclusive com o Brasil, né? Que enviou uma representante, diplomata, que já estava lá para a posse do Maduro. Boa noite a todos que nos acompanham. É mais um capítulo, é mais um desdobramento desse grande tensionamento político que marca a vida venezuelana já há algum bom tempo, né, mas principalmente agora durante o governo de Nicolás Maduro. A Corina Machado, ela tem essa postura bastante dura, né, contra o governo de Nicolás Maduro. Ela se consolidou como a grande opositora do regime, até porque outras vozes foram sendo tiradas do jogo político, vozes que eram consideradas mais moderadas, né, que tinham em algum momento incorporado nas suas pautas políticas alguns pontos importantes da Revolução Bolivariana. Maria Corina sempre se manteve o mais à direita possível dentro do espectro ideológico da Venezuela, se manteve assim, ela é vista, inclusive, como uma líder coerente, porque ela nunca saiu desse lugar, né? Então ela vem a público agora declarar aquilo que nós já imaginávamos que aconteceria, né, que o governo utilizaria todo o seu aparato militar para impedir a entrada de Edmundo González Urrutia para essa suposta posse que ele faria, né? Enfim, a oposição trabalhou muito com essa expectativa do 10 de janeiro, e me parece que esse é um grande balde de água fria nas expectativas que foram colocadas nas ruas, nas urnas, né? Essa oposição toda hoje está bastante decepcionada com essa impossibilidade do Edmundo Gonçalves entrar no território venezuelano e com a efetivação da posse do Nicolás Maduro. Então, acredito que a oposição vai ter muita dificuldade para conseguir reanimar as pessoas, né, depois de mais uma decepção. Eu acompanho, né, a movimentação da oposição venezuelana já há muitos anos, e não é a primeira vez que eles fazem promessas que eles não conseguem cumprir, no sentido de tentar promover mudanças e rupturas no regime. As condições são muito díspares para que uma ruptura desse tipo acontecesse, principalmente de maneira pacífica, né? Ela mesma disse na fala dela que o governo ativou todo o sistema antiaéreo, toda a defesa, né? Então seria muito difícil que essa transição acontecesse de forma pacífica. Verdade. Professora, boa tarde. Professora, desculpa, Raquel, só para engatar uma coisa no que a professora falou, porque nesse processo todo de posse do Maduro, sobre fraude e tudo isso, eu queria que a senhora analisasse um pouco o papel a situação hoje, o papel hoje das Forças Armadas, né? Porque é o seguinte, as Forças Armadas são os pilares que sustentam o regime chavista ainda desde Hugo Chávez, né? Com Maduro, ela vem assim que saiu o resultado das eleições, pelo menos assim que Maduro proclamou-se a si mesmo um vencedor, as Forças Armadas vieram a público e já falaram, olha, vamos com ele, né? Como é que está hoje? A situação continua a mesma? Houve alguma mudança? Olha, a gente não viu nenhuma sinalização, nenhum apontamento, né, de ruptura dentro das Forças Armadas. Eu acho importante a gente recordar que da eleição de julho até agora a posse, foram quase 6 meses, né, 5 meses e alguns dias. Então, a gente tem uma situação em que a oposição teve tempo para tentar, de alguma maneira, construir, junto com as Forças Armadas, uma possibilidade de transição, né, fazendo exatamente esse processo que eles prometeram e não cumpriram, de tomada de posse do Edmundo Gonçalves em território venezuelano. Sem dúvida, houve, né, essas tentativas aí de convencer as Forças Armadas a estar do lado do candidato, né, que teria a documentação que comprovaria a vitória na eleição. Isso não aconteceu, inclusive, em todos os portais venezuelanos de oposição e de governo, está ali nas manchetes, né? As Forças Armadas Bolivarianas Revolucionárias mantêm o seu apoio irrestrito, a sua lealdade inquebrantável em espanhol, né? Aquela lealdade que não tem como ser destruída ao regime, né? Isso ficou muito claro no dia de hoje, mas também nos últimos meses. Esse é um dos grandes desafios hoje de uma mudança política na Venezuela. Como o Sakamoto lembrou, né? Esse tem sido um pilar importante do governo Chávez, mas o Chávez tinha um fator que o Maduro não tem totalmente consolidado, que era o apoio popular, né? O apoio popular no governo chavista, ele foi essencial, inclusive, para a reversão de um processo em 2002, que foi o processo do golpe contra o Chávez. A Maria Corina, inclusive, ela ascende politicamente nesse processo de golpe, foi uma das líderes civis
dessa sublevação, e junto com as Forças Armadas, mas também com a mobilização popular, Chávez volta ao poder e vai consolidando a sua hegemonia. O Maduro, a gente sabe, ele tem dificuldades de manter a mesma base que o Chávez teve, né? Então esse é um dos pontos principais para justificar também a grande escalada de militarização, porque embora o Chávez fosse militar, eles não ocupavam tantos cargos importantes como eles ocupam agora no governo do Maduro. Cargos-chave, né, para a organização do Estado, funções essenciais, distribuição de alimento, distribuição de remédio, além, claro, das funções tradicionais, né, de controle de fronteira, de segurança nacional, além das outras forças armadas que foram sendo construídas com Chávez e consolidadas com Maduro, das milícias, da Guarda Nacional Bolivariana. Então, não é só a força armada tradicional que todos os países têm, né? São outros braços armados que estão ali preparados para defender o projeto. Professora, já se tentou pressão internacional, não funcionou. A senhora está descrevendo aí as Forças Armadas totalmente cooptadas pela corrupção dentro do regime venezuelano. Existe alguma luz no fim do túnel para os venezuelanos escaparem dessa ditadura? Olha, eu tenho escutado muito que os próprios analistas internos, políticos, pensam em termos de transição política para a Venezuela. E é curioso, porque muitos deles têm olhado para o caso do Brasil, da transição que nós fizemos da nossa ditadura militar para a redemocratização. Eles têm estudado muito o caso brasileiro, porque eles compreendem que há similitudes, né, do regime venezuelano com a ditadura militar brasileira, principalmente naquele contexto de possibilidade de abertura política, né? Então, meados dos anos 70, anos 80. Eles entendem que os militares escolheram os candidatos, né? Eles usaram o poder de veto para escolher com quem eles concorreriam. Então, nesse sentido, Tancredo Neves aparece como uma figura conciliadora, porque não era exatamente uma grande ameaça, nunca foi uma grande ameaça, né? Sempre foi um político mais centrado. Então, eles estão olhando para esse processo brasileiro e imaginando que, na Venezuela, o caminho, do ponto de vista racional, poderia ser esse. Poderia ser não uma oposição tão radical como é a Maria Corina, né, mas alguma pessoa no meio do caminho. Qual que é o grande impeditivo? É que essas pessoas que estavam no meio do caminho, as lideranças moderadas, tanto à direita quanto à esquerda, elas são muito perseguidas, a maior parte delas estão impedidas de exercer os direitos políticos, né? Inclusive, essa semana, a gente estava falando agora da detenção da Maria Corina, que não foi uma detenção tradicional, né? Ela não foi exatamente para uma prisão, ela foi mais interceptada, enfim, foi mais uma demonstração de força, né? Mas houve uma prisão realmente, né, que está mantida essa semana, que para mim foi bastante simbólica, do Henrique Marques, que foi candidato presidencial, um candidato minoritário nessa eleição agora de julho, e que é uma figura que sempre foi de oposição, mas de um partido que tem uma base sindical, é um partido que é uma dissidência do Partido Comunista Venezuelano, e ele foi presidente por algum tempo dentro do chavismo do Conselho Nacional Eleitoral, ou seja, uma figura que mesmo da oposição conseguia algum trânsito dentro da institucionalidade. Essa figura está presa, né? Ou seja, então o regime venezuelano ele vem criando formas também para que essas figuras moderadas que eventualmente pudessem construir essa transição pacífica, racional, como esses cientistas políticos têm tentado de alguma maneira levantar e refletir, se tornar cada vez mais inviável. Então, o cenário que vai se construindo, né, de mudança política na Venezuela, invariavelmente vai acabar passando por algum caminho de violência. Bom, a professora... E qual que é nesse ponto? Desculpa, Sakamoto, vai você, depois vou eu, vai lá. Não, é coisa rápida, porque eu tinha esquecido até de emendar essa. Com a chegada de Trump ao poder agora no dia 20 de janeiro, o que pode mudar para a Venezuela? A gente teve todo um processo com toda a discussão do Acordo de Barbados, entre Estados Unidos, entre o Brasil, entre um monte de gente olhando, vamos fazer eleição, a eleição acontece, é esse caos, né? Tudo de ruim que podia acontecer, acontece. Quais são as perspectivas, né, para o governo venezuelano com Trump por lá? Trump vai olhar para dentro dos Estados Unidos e falar, bem, vou dizer não e vou fazer oposição e vou manter a recompensa pela cabeça do Maduro, ou eu vou dar aquela liberada assim porque vem petróleo mais barato para cá? Eu acho que são esses dois cenários possíveis, né? O primeiro é o que parece que está se desenhando, pelo menos no discurso do Trump até agora, né, de endurecimento
contra a Venezuela. Também fazendo um breve retrospecto, né? O Trump, no primeiro mandato, ele foi o primeiro presidente estadunidense a incluir dentro do rol de sanções que foram impostas à Venezuela o setor petroleiro. Até então, mesmo Bush, né, com quem Chávez teve ali muitas rusgas ao longo do tempo, nunca tinha tocado nesse setor, que é o setor essencial aí do comércio bilateral entre os dois países. Ao contrário, o comércio fluía até melhor, né, quando os dois estavam no poder. E o Trump não, o Trump ele vai ser disruptivo nesse sentido, né? Porque ele vai incluir o setor petroleiro, vai incluir o setor da mineração, que hoje são os dois setores econômicos que sustentam o regime venezuelano, petróleo e minério, né? Então, o garimpo, a exploração do ouro, esse extrativismo mineral, né? Então, o Trump ele tem demonstrado, pelo menos na retórica, que ele deve ir por esse caminho. Alguns indicativos disso também estão nas próprias nomeações que ele fez, o Marco Rubio no Departamento de Estado, mas também outras pessoas que estão compondo o Departamento de Estado, especializadas em América Latina, pessoas com viés muito ideológico, né, muito contrário, e lembrar também que ele teve um apoio bastante significativo, tanto da comunidade cubano-americana, quanto da comunidade venezuelana-americana, que já está bem consolidada nos Estados Unidos. Esse voto latino, de novo, fez bastante diferença aí na disputa eleitoral, né? E ele enfim, acaba sendo muito ideológico também no sentido de que os governos dos Estados Unidos têm uma postura cada vez mais dura contra os regimes de esquerda em geral. Agora, uma outra possibilidade que se vislumbrou por algum tempo durante o governo do Biden foi a reaproximação com a Venezuela diante da guerra da Ucrânia, pela necessidade do petróleo. Então, na mesma semana, né, em que houve aí a invasão da Ucrânia, representantes estadunidenses pousaram em Caracas e foram conversar com Maduro, né, e abrandaram sanções. Também houve uma certa distensão naquele contexto dos acordos de Barbados, da possibilidade de uma eleição transparente. Isso já retrocedeu com Biden, né, então temos basicamente duas possibilidades, que o Trump, quando assuma efetivamente a Casa Branca, pegue, né, esse caminho agora desses últimos dias, né, o governo americano voltou com sanções mais duras, aumentou o prêmio pela cabeça do Maduro, do Cabello, do Vladimir Padrino, né, que é a trinca ali de poder da Venezuela, então pode seguir por esse caminho, aproveitar essa deixa e endurecer ainda mais as ações do ponto de vista econômico, financeiro e político, ou, a depender de como o cenário geopolítico vai caminhar, né, nos próximos meses, pode sim vir com esse discurso de abrandamento, de deixa para lá e vamos pegar o petróleo, que é o que nos interessa. Professora, hoje a Venezuela fechou a fronteira aqui com o Brasil em Pacaraima, né, de maneira unilateral, evitou a passagem, o fluxo migratório. A Folha traz essa reportagem. Um dos sinais ali de que queria se isolar mesmo para essa posse do Maduro, e nesse cenário a Maria Corina disse que o Edmundo Gonzalez vai sim tomar posse. Te parece fantasiosa ou em algum ponto crível essa declaração da opositora do Maduro? Bom, já é um passo atrás, né? Porque ela disse que a posse aconteceria hoje. E nessa declaração ela disse, não, vai acontecer no momento em que for adequado, quando houver condições para tal. Essas condições não estão dadas, não acredito que essas condições vão mudar nos próximos meses, e talvez a situação se encaminhe para algo que nós já vimos, que o próprio governo Maduro zomba, né? Um Guaidó 2.0, um outro governo paralelo estabelecido no exterior, e que o máximo que vai conseguir fazer é uma diplomacia não oficial, né, reconhecida por os países, né, que entendem que o Edmundo Gonzalez é o presidente legítimo, e que talvez tenha acesso a algumas das divisas internacionais da Venezuela que hoje estão congeladas para o governo Maduro. Foi o que aconteceu com o Guaidó. Talvez o Edmundo Gonzalez só consiga chegar até aí. Acho muito difícil que ela consiga cumprir novamente com essa promessa. E isso, me parece, vai, mais uma vez, desanimar, né, a possibilidade e a capacidade de movimentação da oposição de fazer pressão internamente. A pressão externa a gente sabe que vai continuar, mas interna, que é onde o jogo político acontece, provavelmente vai perder bastante fôlego.